Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você sempre com a gente aqui neste horário da 1h30 da tarde, pela Santa Cecília TV, uma tradição no debate político e, claro, na discussão democrática, né, dos assuntos que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana, sempre a discussão da educação, do meio ambiente, a saúde, a segurança pública, não é? Transporte, enfim, os temas que nos afligem durante a semana, não é? Durante o nosso dia a dia e, claro, sempre espaço aberto aqui no Ponto de Vista para discutir e debater também os assuntos de interesse nacional, que são, claro, muito importantes, né? E vem aí numa sucessão confusa e, infelizmente, ao invés da gente estar discutindo aí medidas do governo, né, que possam causar um impacto positivo na economia e tal, né, geração de mais emprego e renda e possibilidade de novos investimentos, né, empresas internacionais chegando aqui no Brasil e tal, ou a área da educação com um projeto inovador, revolucionário, enfim, que todo mundo tenha a expectativa positiva de daqui a 15 ou 20 anos temos aí uma geração, né, de pessoas já com uma educação de base muito importante, muito boa e tal, diferente do que temos hoje. Estamos aí discutindo e acompanhando aí esse desastre, né, que é o partido do presidente da República, o PSL, uma lista para cá, uma lista para lá, o delegado Valdir dizia um monte de coisas, anteontem ele já mudou de opinião e hoje o Bolsonaro 03 é o líder da bancada, mas amanhã já pode não ser. Enfim, eu estava discutindo aí essa bobajada toda que infelizmente leva o Brasil a coisa nenhuma, a lugar algum, né? Hoje na pauta um tema que é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, enfim, de uma nação, que é a educação, né? Vamos discutir com muita calma aqui e a gente está recebendo já aqui, se acomodando aqui na bancada, a secretária de Educação de Santos, a gente já apresenta, mas estamos aqui com o Iberê Cirna, foi secretário de Educação aqui do município, especialista em marketing político. Iberê, mais uma vez, participando e colaborando com a gente. Tudo certo, Iberê? Tudo, é um prazer sempre. Esse painel aqui, quando a gente começa a discutir, principalmente a educação, é que nos deixa, pelo menos, com um alento aí, de que vamos discutir alguma coisa que importa para o Brasil, não um monte de bobageira, um monte de politicagem. Então vamos aqui aproveitar a secretária de Educação e discutirmos aqui o rumo da educação. Isso é muito interessante. Muito bem. Lá na ponta o Marco Santana, sempre atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Vamos discutir principalmente educação hoje, num país onde os ministros da educação, um mais folclórico que o outro, a pasta, o atual, acha que é um comediante de stand-up comedy. Mas ainda assim vamos em frente porque acreditamos que o futuro do Brasil depende da evolução na educação. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Código Botão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. E aqui ao meu lado, como eu disse há pouco, a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, que vai conversar conosco a respeito dos investimentos, enfim, né? E como vai a área da educação aqui no município, né? É uma situação bem diferenciada em relação a gente tem aí no resto do país, né? A maioria das cidades brasileiras, mas ela vai explicar direitinho conosco aqui como é que vai a educação aqui na cidade. Prazer receber a secretária, tudo bem? O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. É uma oportunidade para a gente estar falando o que mais gosta, que é a educação. E a nossa educação vai muito bem. Eu acredito na escola pública, somos defensores da escola pública e trabalhamos muito por essa qualidade. Muito bem, obrigado, secretária, por estar conosco. Lembrando, como o Santana já colocou, não é? Nós temos a nossa reprise de segunda a sexta às 8 da noite, você pode acompanhar também, não é? Lembrando também, claro, o nosso mantra de todos os dias, programa ao vivo acaba às 14h30, a reprise só começa às 8 da noite, e mesmo com o presidente da República fora do Brasil, coisas inacreditáveis podem acontecer, não é? Durante este período na confusa, complexa República Brasileira.
Bom, o Santana lembrou aí dos dois ministros folclóricos, né? Um colombiano que não falava português e foi sucedido por este verdadeiro artista, não é, de vídeos pelas redes sociais, que é o ministro Abraham Weintraub, né? Eu lembro que na outra participação sua aqui com a gente, né? Você estava esperando aí algumas definições por conta do MEC, enfim, eu não me lembro exatamente o que era, o que precisava ser resolvido, enfim. Queria que você explicasse para a gente. Foi resolvido, não foi resolvido, a coisa anda, não anda, e aí, secretário? Então, algumas coisas sim, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC, A né? BNCC, a Verdade. bola da vez, né? E nós continuamos aguardando. Na educação infantil, nós tivemos as mudanças de que a alfabetização agora se dá ao final do segundo ano e tudo gira em torno agora da implantação da BNCC para o ano de 2020. Pois é, BNCC, você já disse aí, A Base Nacional Comum Curricular. Isso, Base Nacional Comum Curricular. Bom, o que é isso? É uma reformulação de propostas pedagógicas para todas as escolas do Brasil, independente de serem particulares, públicas, municipais, estaduais. O nome já diz, ela é uma base. E dentro dessa base existe um conjunto de aprendizagens que os alunos vão desenvolver ao longo da educação básica. Santos aderiu ao currículo paulista, num sistema de colaboração entre Estado e município. E dentro desse currículo, nós temos 40% para desenvolver o nosso próprio currículo, que é o currículo santista, que nós vamos homologar agora no final de novembro, início de dezembro, estamos em fase de conclusão. E como eu disse, Santos aderiu, eu estive presente na homologação no Palácio dos Bandeirantes, foi em agosto, em São Paulo, e a gente percebe que o Estado vem numa intenção muito boa de fazer uma articulação com os municípios. Prova disso é o calendário que vem sendo estudado. Nós, a princípio, não aderimos, porque tem uma semana de férias em abril, em outubro, são 2 paradas, e os professores retornam na última semana de janeiro, nesse calendário proposto pelo Estado. E Por que essa mudança? Qual é no entendimento explicação pra deles, é em relação à formação. Eles voltam com os professores nessa última semana de janeiro para organização das escolas e que para os professores o diferencial é a formação que esses professores vêm a ter para desenvolver as competências, as habilidades, tudo em torno da Base Nacional Comum Curricular. E dentro dessa proposta de calendário paulista, vem essa mudança no calendário. Eles acreditam que essa parada em abril e em outubro, de uma semana, vem contribuir para que o professor tenha um fôlego para se chegar até o final do ano. Para nós, aqui em Santos, isso é complicado pelo nosso clima, pela cultura que nós já temos, então isso precisa ser muito bem discutido, não só pelos nossos supervisores de ensino, mas também com os nossos secretários da região vizinha, porque nós temos muitos professores na nossa rede que também fazem parte claro. da rede de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, então é uma decisão em conjunto que por meio da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, a gente vem tratando, porque esse movimento tem que ser fortalecido por todos. Agora, existe essa parada, uma semana em abril, outra semana em outubro, é isso? Isso. E aí, isso é compensado no começo de janeiro? Isso é Quando compensado. Tá um calor daqueles, pesado, né? Por isso que eu falei que ele não vem ao encontro da nossa realidade. Diga, Iberê, pois não. Não, eu vejo assim, a Cristina sabe melhor do que ninguém, que acompanha a vida da Cristina, tivemos oportunidade de trabalhar junto, a gente sabe da dedicação que ela sempre teve ligada à educação. Mas o que mais me assusta, e eu já falei isso uma vez quando tivemos aqui, com a Maria Helena, esteve aqui na bancada, a educação no Brasil, pelo menos o ministro, devia ser perpétuo, pelo amor de Deus, gente.
Cada um que chega lá inventa uma história, cada um que entra dá um nome diferente, um projetinho para cá. Desconstrói, Isso, aí eu Mas, pergunto Iberê, assim... desculpa te interromper, mas imagina esse, vai entrar eu não falei, mas eu não falei como seria escolhido, né? Eu não falei ainda como seria um escolhido. circo permanente. Entendeu? Mas aí nós estamos fazendo o quê? Cada um, seja esse, seja o outro, seja... Nós tivemos aí governos que trocaram 4 ministros em um ano. Quer dizer... Você trocou 2 em 10. A minha preocupação qual é? Não existe uma linha definida na educação brasileira. Cada um que entra, inventa, e eu pergunto assim, será que não está na hora de repensar um pacto da educação assinado com sangue por todo mundo? Não pode mudar. Não é possível. Cada um que vem lá, acaba, muda aqui, muda colar, agora é com 10 dias não sei de onde, agora é o Estado que quer não sei o quê, aí tem a municipalização, agora não tem mais. Gente, esse jeito a educação não vai. Nós precisamos de uma hora chacoalhar isso aqui e falar, olha, o projeto é esse e nós vamos ter que seguir. Como a maioria dos países que nós dizemos assim, olha, veja lá os países que se desenvolveram do Oriente. Perfeito. Vai ver lá se fica trocando. Vai ver lá se todo governo, primeiro que não tem muita troca, mas todo governo mexe, cria, inventa. Não. Existe o quê? Um pacto de respeito à educação. Eu acho que o Brasil ainda falta isso. Então, só para entender, esse BNCC, não é? Que é a Base Nacional Comum Curricular, com essas alterações todas, isso foi projetado, foi elaborado, enfim, por essa equipe que é comandada pelo atual ministro, não? Uma coisa que já vem... Isso já vem desde 2015. Essas discussões, elas vêm acontecendo dentro da Secretaria de Educação Básica e por vários setores. É uma discussão muito ampla para que a gente realmente pense em consolidar a educação, independente de quem entra, de quem fica. Exatamente. A descontinuidade é apontada pela Priscila Cruz, que é a presidente do movimento Todos pela Educação, como um dos principais fatores para a falta de qualidade. Quem entra não dá continuidade àquilo que é bom. Primeiro precisa ser avaliado. É bom? Vale a pena? Vamos dar uma melhorada nisso? E as pessoas acabam não fazendo uma avaliação e iniciando o que provavelmente numa outra gestão vai ser repensado e desconsiderado. E isso atrapalha muito. E a educação, ela precisa de continuidade. Ela é um movimento contínuo, né? Você foi secretário de Educação... Sem dúvidas. Você sabe disso. Então, a preocupação, viu? Desculpe interromper. A preocupação é que você não pode tratar a criança como um ratinho de laboratório. Gente. Cada um que entra inventa uma história, muda toda a dinâmica. Então, assim, é o respeito, é a responsabilidade de quem fala de educação neste país a dar continuidade. Educação, como disse bem a secretária, é uma sequência, é um projeto continuado. Se você não obedecer isso, não adianta. Diga, Santana. Logo no começo do atual governo federal, eu cheguei a pensar que eu ia morder a língua quando se está anunciando os nomes do Ministério, né? E um dos nomes cogitados era do Mozart Ramos, que é do Instituto Ayrton Senna, que é um profissional muito conceituado no setor. Ele estava sendo a cotação dele era muito forte para ocupar o ministério, só que ele foi abatido em pleno voo. O pensamento de esquerda, essa coisa pela bancada evangélica, o segmento mais reacionário, mais conservador do governo, e ele acabou sendo inviabilizado, né? Eu concordo inteiramente com o Iberê quando ele fala que é preciso haver um projeto de continuidade, né? Um dos exemplos mais exitosos no Brasil em termos de educação é o caso da Prefeitura de Sobral, no Ceará, né? Foram vários governos que sucederam, vários partidos diferentes, mas a filosofia de trabalho, a linha de raciocínio é a mesma ali. E o mais importante, dois aspectos muito importantes na experiência de Sobral. O primeiro é a participação e engajamento de todos os profissionais. Não é uma obra do governador, do prefeito, do secretário de Educação de plantão, mas de todos os educadores, diretores de escola, até mesmo as serventes e inspetores de alunos estão envolvidas no projeto, né? Assim como também os pais também estão envolvidos para saber o que eles esperam da escola pública, né?
E outra coisa importante também é envolver outras áreas do governo, né, numa multidisciplinaridade, e também condicionar o repasse de verbas, não só na área de educação, mas em outras áreas de infraestrutura, segurança, investimentos em turismo, condicionar o repasse das áreas do governo do Estado para as prefeituras ao desempenho das escolas. É por isso que o IDEB das escolas do Ceará estão muito acima da média do resto do país, né? Então, se não a gente investir fortemente num projeto de continuidade, né, e avaliação permanente do desempenho não só dos educadores, mas também dos demais entes ali do governo, eu acho que nós não vamos ter grandes avanços na área de educação no Brasil. Secretária, fácil para você. O que tem Sobral que não tem Santos? Olha, eu Pouca acho gente. que Tem pouca gente, né? Um município pequeno, né? é mais fácil de você administrar por ser menor, claro, né? Mas eu acredito que o diferencial é a formação dos professores. E o que foi falado é muito importante. Esse sucesso, essa qualidade que nós também queremos, ela não depende só da educação. Ninguém faz nada sozinho. Então, tem aí a parceria com o governo, com a comunidade acadêmica também, né? Quem são esses professores que estão sendo formados para trabalhar na nossa rede? Então, é um conjunto de fatores. Eu acredito que a parceria ela é muito importante com a assistência social, com a saúde, com a segurança. Tudo isso reflete na escola. E a gente precisa dessa parceria, a gente precisa desse apoio, é um caminhar juntos. Eu entendo assim. Então, até aproveitando, eu acho assim, quando nós falamos de educação, todo mundo fica olhando as crianças. Mas aí eu vou me levantar para as universidades. A formação dos professores, o currículo hoje, de qualquer curso de pedagogia, ele sofreu milésimas alterações ao longo de pelo menos 50 anos. Nós estamos numa adaptação, nós precisamos preparar. Não é culpa do professor, não. As universidades não podem ficar à margem dessa discussão. Ela é fator preponderante, por quê? Porque ela vai dar a mão de obra, ela vai dar a base para que você possa desenvolver a educação. E eu não vejo absolutamente nada, falo isso com 42 anos como professor universitário, não vejo nenhum grande incentivo à mudança na área de pedagogia. Gostaria que as universidades, não que não discutam, mas que se inteirassem desse processo numa continuidade, uma espinha dorsal que inclui a universidade. Tem um problema sério, um levantamento recente, não vou lembrar qual foi o instituto, mas um instituto importante, dando conta de que 80% ou qualquer coisa assim dos professores entrevistados não aconselham os jovens a seguirem a carreira. Isso é um perigo, né? Aí é uma questão também a ser discutida, né? Não é só a questão financeira hoje. Eu entendo que precisa haver mudanças em políticas públicas educacionais. E a questão do salário do professor, ela é sempre o que é mais discutido. E não é isso. Países que mudaram o seu quadro educacional, eles começaram mudando o aspecto social da carreira do professor. Você valorizar o professor em termos de carreira mesmo, uma carreira atrativa, como um engenheiro, um médico, um advogado, para que você tenha os melhores profissionais sendo os melhores professores. Então, esse aspecto social da carreira também é muito importante, porque o professor, ele passa a ser o espelho e ele é o grande transformador da vida desses alunos. Então, a gente percebe que hoje a carreira está sendo desestimulada em razão do piso salarial. E eu estive agora, essa semana passada, na Unisantos, conversando com os nossos futuros professores, os alunos do último ano de pedagogia. E eu ainda falei, gente... Estava cheia a classe? Estava cheia a né? classe. A gente fez uma troca de experiência e o que eu pedi para eles, que tivessem certeza dessa escolha. Hoje, dentro das nossas possibilidades, dentro do que o professor representa dentro da nossa sociedade, precisa ter vocação e muito amor nessa escolha. E coragem, né? Coragem, são guerreiros. Acompanhei aí acho que todos nós provavelmente tinham acompanhado uma matéria de final de semana, que foi no Jornal Tribuna, né?
dando conta dos problemas aí psiquiátricos, psicológicos, enfim, de depressão, síndrome do pânico, enfim, que atinge um percentual enorme dos professores da rede pública estadual, não é da rede pública municipal, né? Isso já vem aí de longa data, um problema que vem sendo difícil, porque aí trata de alunos de 15, 16, 17 anos, né? Aluno mal criado, que põe o pé na mesa, xinga professor, joga não sei o que no professor, desafia o professor e tal, bate no professor, uma confusão dos infernos que a gente vem acompanhando aí, não só no estado, não, né? Pelas redes públicas do Brasil afora, né? Em Santos, essa situação, na rede municipal, é mais tranquilo, né, professor? Pelo menos a gente não ouve. É mais tranquilo. A gente teve agora um dado de que nós tivemos uma diminuição de 97% dos nossos casos de violência, indisciplina, dano ao patrimônio público, com a justiça restaurativa. Sim. Muito se fala agora também em justiça restaurativa. Desde 2014 passou a ser uma política pública e é um novo modelo para que a gente possa prevenir e solucionar os conflitos e danos envolvendo as partes, né? E a gente vem colhendo resultados positivos. Muito importante. Inclusive, já recebemos a juíza responsável, Renata. Renata. Uma das coisas importantes que a secretária está colocando é assim, por quantos anos não ficou sem se discutir a influência do ECA no processo educacional? Quer dizer, não se entendia, as crianças ficavam fazendo muitas vezes o que bem entendiam, protegidas por uma leitura que eu não sei de onde. Quer dizer, hoje me parece que começa essa ferida começa a machucar e aí aparecem então algumas alternativas que começam a dar caminhos para a educação, porque senão... Agora, essa coisa toda, Vidga, começa lá atrás, no dia que a família largou a escola. Esse é o meu grande desespero. O dia que a família abandonou a escola, pôs o filho lá, parece que aquilo educa meu filho. Educa meu filho, por favor. Não é assim, não. Um intervalo, voltamos já com a sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, a gente retoma aqui a sequência do Ponto de Vista, conversando aqui com prazer com a secretária de Educação, aqui no município de Santos, secretária Cristina Barleta, ao lado do nosso Iberê, e o Santana atento aí às redes sociais, né? As transmissões aqui do Ponto de Vista, e a questão das redes sociais, fake news e o diabo que os carrega aí, que a gente vem acompanhando nesse mundo muito louco aí virtual que a gente está vivendo, secretária. Você tem alguma influência? Mudou alguma coisa, inclusive em relação aluno, professor? Enfim, como é que você vê essa coisa? Como é que se discute isso na secretaria? A cultura digital é uma das competências da BNCC, da base que nós estávamos falando. E ela nos preocupa muito, né? Porque a tecnologia, ela tem que ser usada com responsabilidade. E nossos alunos, nossos professores, eles precisam ser formados para isso. Entender não só a questão do perfil, Instagram, Facebook, mas até onde é prejudicial, é positivo, como usar, né, como fazer uso dessa ferramenta. E a gente percebe que o nosso jovem hoje, ele é extremamente estimulado pelas redes sociais. Eles até dentro da sala, eles se conversam digitando um para o outro. Então é complicado e é um desafio muito grande para a escola hoje. Existe uma lei de proibição ao uso do celular, mas ela não funciona. Municipal? Ela não funciona. Na escola municipal. E na estadual ele é liberado desde que faça parte de um contexto pedagógico. Mas esse controle ele tem que ser feito com muito cuidado, porque quando você proíbe é pior. Então, você tem que estar interagindo, mas de uma forma em que o aluno possa ser pesquisador, investigador, buscador de informações que complementem a vida dele e entender até que ponto o fake news atinge, e aí a gente cai na justiça restaurativa, né? Faz mal para um grupo de pessoas, o bullying, né? Digital, enfim, tudo isso é tratado na escola hoje de uma forma, assim, muito responsável. E eu digo que essa competência, que é a quinta da base, me preocupa em razão aos professores.
como formar os professores para mediar essas questões. Será que o professor ele está preparado para isso? O professor mais jovem, eu até acredito que sim, mas nós temos professores na rede, até em fim de carreira, que não têm essa empatia, essa facilidade de planejar, de elaborar conteúdos pedagógicos dentro dessa ferramenta tecnológica. Isso é um desafio muito grande para nós. A pessoa com 50 anos de idade está passando aí por uma série de transformações, né? Sendo atropelada por de uma modo série muito de rápido, operações. né? É impressionante, Muito né? rápido. As coisas vão caminhando aí. Bom, a SEDUC tem 83 unidades municipais, é isso? São Isso. 83 escolas, 28.546 alunos, é isso, né? Isso. Você não entrou mais nenhum ou dois aí hoje? Porque é muito do jeito que a dinâmico, coisa né? tá- é, né? A coisa é muito complicada, né? E a gente tem aqui uma tentativa, né, um esforço aí da Secretaria, da Prefeitura, em investir, né, nos professores, enfim, né, com salas virtuais, que, claro, fazer parte também dessa nova a base nacional também, né? Essa nova proposta, que acredita-se que é por meio dessa base comum que a gente não vai ter desigualdade na educação, porque o aluno ele sai de uma rede particular, pública, estadual, municipal, e ele não tem prejuízo porque a base é comum a todos. E a gente percebe que o investimento ele está sendo sim levado a sério por muitos municípios, até nessa participação da cidade de Santos junto aos municípios da nossa região e municípios também que fazem parte da Undime, como eu coloquei, a preocupação é muito grande em ter um foco nos conteúdos para que a gente possa ter uma melhoria na educação de modo geral. E a gente acredita que o investimento na educação infantil é um dos fatores principais, porque é a nossa base, né? Preparar esse aluno para adquirir conhecimentos e desenvolver competências e habilidades para essa geração que nós queremos de cidadãos mais conscientes e responsáveis, né? Pois não, Ibero? Na verdade, assim, eu acho que se você entender a cabeça de um professor, eu vou chamar sempre a Cristina como professora, É o porque que eu é a sou, formação, né? né? É a minha formação. Ele entende educação, ele quer educação. E, de repente, você foge desse processo de educação com negociados. Nós vamos lembrar aqui o Matthew Zaider, né, que arrebentou com a educação no Brasil quando se tirou o chapéu aos Estados Unidos para que se pusesse matérias técnicas, e nós perdemos, né? Nós perdemos aí um sem número de caminhos que estavam sendo traçados para a educação. Então, assim, tem que ser retomado, que não pode, o espírito do professor, ele está lá, é uma chama que fica acesa, ele acredita. Até porque, desculpa, é uma vocação, para depois ser uma profissão. Você precisa gostar disso, né? Ele tem esse gostar. Agora, o que ele não pode é ficar discutindo se tem verba, se não tem verba, se agora o currículo vai para lá, se o currículo vem para cá, entendeu? Esta coisa é que acaba prejudicando, né, de alguma forma, todo o desempenhar do processo educacional. Eu só queria aproveitar a oportunidade e colocar um tema aqui, eu ouvi a secretária. Está se falando muito nessa escola domiciliar, o homeschooling, né? Quer dizer, onde as famílias adquirem o direito, isso é uma discussão que está até no Supremo, o direito de dar educação para seus filhos sem ser na escola formal. Eu gostaria de ouvi-la, o que você acha disso, como é que você vê? Olha, na minha opinião, o aluno, ele deixa de interagir, né? O lado social dele fica de lado, né? Claro. Porque ele vai receber o pedagógico em casa, ele vai ser avaliado e a partir do momento que ele tiver a compreensão, ele vai se graduando, mas a socialização, como é que fica? Esse contato vai ficar cada vez mais excluso. Eu não vejo com bons olhos. Eu ainda sou a favor do aluno, da escola, da instituição.
Eu acredito que se a família tem tanta preocupação assim, que ela possa fazer uma complementação, que é super válida, né? Que é até o que a gente estava falando e vocês estavam comentando, né? A participação da família na vida escolar. Eu acho muito bacana quando a família se preocupa com o papel que a escola tem que desempenhar, e não só com o uniforme, com a alimentação, com o material escolar, e sim com um projeto de vida que esse aluno vai poder ter em cima daquele conhecimento que é passado. Então, respondendo à tua pergunta, mais uma vez, eu não acho válido. Eu não sou a favor. São 20 alunos, é isso que no atendimento domiciliar? Não, o nosso atendimento domiciliar, eu não sei se eu estou confundindo. O atendimento domiciliar que nós fazemos é os alunos que hoje não têm condições de frequentar a escola. Por um período, por uma especificidade de momento. Nesse aspecto, como é que funciona isso? E nesse aspecto, então, o professor vai à residência e ele recebe de acordo com a modalidade de ensino e dentro das condições desse aluno. A pergunta que o Iberê fez, inclusive realmente está no Supremo, essa coisa tal, das pessoas, pais e mães, poderem educar os filhos sem levar à escola. Sem levar à escola, isso. Eu só não compreendo o seguinte, e o conteúdo? Não, o conteúdo... Como é que faz? Está no livro, é isso? Está na internet? Onde é que está? Existe plano de curso. Um plano de curso. Nesse plano de curso tem todo o conteúdo por ano dentro da modalidade de ensino. Então, por exemplo, o aluno está no 4º ano. Então, ele vai estudar sobre história, geografia, matemática, tudo correspondente a esse 4º ano. Quando ele findar, ele marca uma avaliação diagnóstica e essa avaliação vai dizer se ele está apto ou não a passar para o 5º ano, mesmo que em sua residência. Ao final de cada ciclo, ele recebe a certificação. Na verdade, assim, alguns países até aceitam isso, já tem, né? O Brasil é uma discussão antiga. São, parece que 3.000 famílias que já estão aí com mandato de segurança. Isso, tem lá toda uma discussão. Mas é um modelo que ele só surge, né? Porque existem algumas outras razões que não são contempladas na educação. Ou que você tem, não é suficientemente claro e as famílias acabam tentando adquirir o direito de ser o professor do seu filho dentro de casa. Então, essa é uma discussão, não é nova não, essa coisa já há tempo que está se discutindo, entendeu? Mas é interessante que passa tempo, volta, critica essa escola convencional, daí um pouco aparece o tal do homeschooling aí, com novas ações, no Supremo, atismo. Então, é um novo modelo, não sei. Eu tenho para mim aqui umas discussões da formatação desse processo. Diga, Santana. Parece mais ser um método, um modelo para casos excepcionais, que eu acho que não se aplica a regra a todos os casos. Muito estranho isso. Secretário, por falar em métodos mirabolantes de ensino, estamos agora diante dessa proposta aí de ensino cívico-militar nas escolas, né? Até surpreendendo muitos educadores, inclusive de Santos aqui. Santos acabou aderindo ao Programa Nacional de implementação desse ensino cívico-militar em Santos, né? E sempre, como diria o dramaturgo Plínio Marcos, sempre tem um porém, né? O custo de uma escola cívico-militar é 3 vezes maior, exige uma dedicação maior de retaguarda de outros profissionais e, além disso, muitos dizem que beneficia apenas aos militares, que seriam convidados, oficiais da reserva, para dar aulas semanais ao custo de R$3.000 por cada aula dessas daí, né? Isso cada aula? Cada aula. 5 aulas dava 15 mil? Isso, Numa semana? É porque é calculado baseado no que ele ganha na reserva. Como são oficiais da reserva, né, como são oficiais da reserva, então o pagamento é equivalente ao que ele já ganha na reserva, né? Eu acho que muito educador da base do ensino público... Sim, mas um pouquinho, o cara tem que ensinar matemática, química,
Biologia. Então, justamente, eu queria saber, eu queria saber a opinião da secretária. Biologia não. Biologia não, né? Eu queria Biologia saber a no- opinião da secretária, por que, ensino médio. por que Cargas d'Água, Santos acabou aderindo a esse programa, sendo que Santos, reconhecidamente, tem um modelo de ensino exitoso. Os números falam por si só, né? A rede municipal de Santos atrai alunos de famílias de outras cidades, também é reconhecida por vários outros até prêmios nacionais, né? Então eu queria saber da senhora, por que Santos, afinal, aderiu a esse programa do governo Bolsonaro? Então, vamos entender. A adesão não quer dizer implantação, tá? Nós aderimos e precisamos entender o que é essa escola cívico-militar. Como que ela se dá na sua gestão? Nós sabemos que ela é voltada para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. E que ela tem um pré-requisito de 500 a 1.000 alunos. Só para lembrar, o Fundamental 2 é do de... 6º ao 9º ano. Ah, tá. Então, nós sabemos que Sexto ao nono. temos uma única escola municipal que atende do 6º ao 9º dentro desse pré-requisito dos 500 alunos a 1.000. Isso é uma questão. A outra, essa discussão ela tem que ser levada para o Conselho Municipal de Educação, aonde existem vários outros setores que representam a nossa cidade nessa esfera educacional e entender como que é esse regimento. Pelo que chegou a nós, os professores continuam sendo os nossos professores. Os militares, eles vêm como monitores, atuando na parte disciplinar e na parte administrativa voltada para a parte estrutural, porque a escola recebe 1 milhão de investimento. Então, a gente, hoje, eu não tenho ano? com... Oi? 1 milhão por ano? Por ano. É bom esse valor? É bom, né? É bom. Opa! É. Principalmente Não, para as não sei medir estruturas, né? É exatamente. bom, É claro bom. que é bom. É. E hoje a gente não tem um regimento para discutir o que cabe a cada um, o que cabe à gestão, o que cabe ao militar. Nós não temos isso de maneira clara. Então, a adesão é para que a gente possa ter um modelo para discutir. Então, se passaram mais de 30 anos daquele modelo da época da ditadura militar. Então, as pessoas ainda têm esse trauma. É verdade. Eu não sou nem a favor e nem contra. Eu sou a favor de uma discussão, da gente entender para que a gente tenha uma justificativa para falar não, não serve. Ou, olha, a gente pode ter um piloto. Mas hoje está tudo ainda muito recente. As informações que nós temos, elas ainda não são suficientes para que a gente tenha uma conclusão. Então, a adesão, é isso que eu falei, ela não implica numa implantação. Com esse valor, por exemplo, essa escola cívico-militar teria a possibilidade de contratar professores, não sei, mais destacados? Não, investir realmente... mais importante, fazer isso numa escola padrão aqui no... Investir em... Uma escola que tenha um Escola, ginásio... secretária, desculpa interromper, mas Pois não. se já tem esse 1 milhão aí disponível para oferecer para uma escola, por que não libera já, em vez de esperar que o militar vá para a sala de aula? É difícil de entender, alguma coisa não se encaixa aí nesse... Mas Não é a bem que o militar secretária vai pra está sala de aula, colocando, não, né? é assim, nós estamos premeditando qualquer julgamento. É que parece que esse nome cívico-militar parece que já assustou todo mundo, lá vai todo mundo fardado, marchando, Mas sabe com por quê, porrete na Iberê? mão. Sabe por quê, Iberê? Porque cada macaco no seu galho. Escola é para educador. Militar é para proteger fronteiras do país, da defesa nacional. Não vamos exagerar, você vai ter Mas militares tudo tem um lado bom educadores. e um lado que não é Peraí, tão pô. bom. E os resultados, o IDEB dessas escolas, eles são bons. Sem dúvida. Então, o que a gente pode aproveitar? É o que a gente fala, da continuidade, da descontinuidade. O que tem de bom que pode ser aproveitado? O que a gente pode perceber que seria positivo para a nossa rede? Adotando ou não adotando, mas vamos entender como que se dá isso. Por que, que eles têm uma qualidade que nós ainda não temos? É fácil, é só o ministro da Educação gravar um vídeo, né? Um vídeo que seja educativo, né? E todo o Brasil vai entender, afinal de contas, né? Ele é um artista. Né? Vamos para o intervalo e já a gente volta aqui com o ponto de vista. Muito bem, sequência do ponto de vista, né, gente? Aproveitando aqui a participação da secretária de Educação
de Santos Cristina Barleta, né? E como eu falei, nós temos 83, é isso? Escolas no município, né? Isso. Escolas públicas municipais de ensino fundamental aqui em Santos. Acho que a de número 84 está saindo lá no Jabaquara, não é? Jabaquara. No Jabaquara, acho que ano que vem já estará funcionando, né? Pelo que eu entendi. Vai inaugurar esse quase, ano. inaugura já, né? Inaugura esse ano agora, final de novembro. Vai atender desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental 1. Totalizando 580 vagas para aquela região que hoje os alunos de lá estão sendo atendidos na escola Emília Maria Reis e nas escolas mais próximas. Então, é uma reivindicação muito justa daquela comunidade, daquele bairro. Tá perfeito. Agora, como é que se faz uma avaliação, né, de uma determinada escola? São 83, a partir de janeiro serão 84, né? 84 escolas funcionando, 84 diretores, deve ter, não sei se diretores 40 supervisores, enfim, né? E como é que se consegue avaliar? Não, essa escola é uma boa escola municipal, coloca teu filho lá, porque é boa e tal. Lá não vai bem. É o diretor que faz, são os professores que têm uma escola e a outra não tem, porque claro que numa rede você não pode ter todos os professores de matemática do mesmo nível, né? Todos os professores de estudos sociais existem ainda? Não existe mais, né? Geografia e história, geografia e história do mesmo nível e tal, né? Existem essas diferenciações, né? Então, algumas escolas, o pessoal sai mais preparado, no fim, vai fazer um vestibular. Porque escola privada, normalmente a gente tem essa coisa meio programada já, né? De rotulada, vamos dizer assim, não, aquele colégio é bom. Pô, o colégio ano passado botou 5 na Poli, botou 2 na Unicamp, não sei o quê. É sempre assim, né? Porque é a escola particular que a gente vê, né? E a escola pública, como é que se faz esse tipo de avaliação? Então, nós temos a nossa prova Santos, que é uma prova diagnóstica para medir o rendimento escolar desses alunos de acordo com a modalidade de ensino. E nós temos os nossos supervisores de ensino, que o nome já fala, né? Supervisionam as escolas, e as nossas equipes gestoras. A gente fala que a diretora é ela que dá o tom, né? A escola tem a cara da direção. E eu posso te dizer que nós temos excelentes diretoras, as nossas equipes técnicas são de excelência, e o grande diferencial disso tudo é o que a gente vem falando, é a formação dos professores. O professor, como médico, como dentista, nem sempre ele tem a mesma formação. Se você, às vezes, acerta com um médico, não acerta com o outro. É verdade, claro. Então, as nossas escolas, elas vêm sendo muito bem avaliadas. Tivemos problemas, e no outro programa já até comentamos sobre isso, em relação à estrutura das escolas, né? E está tendo um investimento muito grande, o prefeito vem fazendo visitas pessoalmente às escolas e pedindo e reforçando esse investimento na parte estrutural. Agora, a questão pedagógica, ela é levada de forma muito séria, porque é o comprometimento que nós temos de levar o melhor para os nossos alunos, para que a gente possa conviver numa cidade onde a gente tenha profissionais bons. E as pessoas têm que entender que isso depende da escola, para que você tenha um bom médico, engenheiro, dentista, comunicador. Essa base vem da escola municipal, que tem a competência da educação infantil e do ensino fundamental. Então, essa responsabilidade é muito grande. E eu comecei falando que ela não é só do governo, ela é da sociedade também e da comunidade acadêmica. Porque é eles também que vão contribuir para que esse profissional que trabalha na escola pública possa ter uma boa avaliação. Então, eu vejo que hoje esses índices, eles são publicados das nossas escolas. E eles também estão sendo avaliados via IDEB, né? Que o Santana comentou. Diga, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele coloca o seguinte: o professorado tem uma formação cultural que precisa ser usada para o envolvimento dos alunos e seus familiares em busca de uma integração. O ensino é fundamental, mas a convivência, o diálogo, os debates são essenciais. E mais, que discutam também a estrutura da escola e dos servidores.
Ah, eu acho também, sem dúvida, né? O governo do estado teve um momento aí que tinha aquela escola da família, se não me engano, né? Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem, Mas aos finais de diminuiu bastante, semana. né? Diminuiu porque a própria comunidade não aderiu. Não, é? Então, você manter uma escola aberta no final de semana que não tem movimento, que não tem frequência, também não vale a pena. Mas nós também, no município, nós também temos a escola da família. Aliás, eu acho que o prefeito era adjunto da educação na quando, no governo anterior, não é o último governo Alckmin, mas no outro, para trás, né? Que o Alckmin era o governador, o Chalita era o secretário de educação, e parece que foi aí que foi criado, e foi uma coisa de bastante sucesso, né? Porque é bastante legal isso, né? Sábado abre a escola, a família se reúne, conversa, professores... Tem locais tal, que não né? tem espaço, né? Bairros como Jardim Piratininga. Então, a escola aberta proporciona a convivência da comunidade. Nós, no município, o nosso programa chama Nossa Escola. O programa Nossa Escola abre aos sábados e domingos, no período da manhã e no período da tarde. Então, interessante é assim, eu acho que a qualidade da escola também, ele passa muito pelo envolvimento da direção Com certeza. com aquela escola. Nós tivemos casos aqui, e acho que a secretária vai lembrar, de diretoras que foram alunas da escola, né? E que eu me lembro quando secretária que ela brigava como se fosse a casa dela, aquilo lá. Ela estudou ali, ela foi professora ali, ela foi coordenadora pedagógica, ela foi diretora, aquela escola era dela, quer dizer, então esse envolvimento com a educação é uma coisa tão interessante e que faz o diferencial para algumas escolas, sim, né? É esse envolvimento de professores e diretores que são oriundos da própria escola. Isso me chamava a atenção porque ela era leonina, não podia mexer na escola dela porque era a escola dela, entendeu? E isso é muito interessante, dá qualidade à educação. Cria 5 mil raízes, né? funcionários, né? Tem a rede pública municipal então, e tem um aqui, dado curioso, viu? 3.347 professores. Nós somos em Não é mole, 4.040 mulheres para o percentual 623 homens. é uma supremacia total, feminina. absoluta e Uma irrestrita. secretaria eminentemente feminina. É incrível, impressionante mesmo. A vantagem Agora, é enorme. secretária, outra iniciativa muito importante na educação, principalmente em Santos, é o contraturno escolar. Eu nem sei se os educadores ainda chamam assim, mas é oferecer uma atividade naquele turno em que o aluno não está na escola, né? Ele frequenta a aula normal de manhã e à tarde tem uma atividade cultural ou esportiva. Eu queria saber da senhora o nível de adesão, quantos alunos de Santos hoje frequentam o contraturno escolar e se existe a possibilidade de ampliar ainda mais esse número de alunos. É a meta 6, né, do Plano Nacional de Educação, né? A ampliação em período integral. Nós temos 6 escolas de período integral. Eu estava como diretora até assumir a secretaria do Avelino da Paz Vieira. É uma escola do 6º ao 9º de período integral. Eu brinco que é um semi-sequestro, né? Porque eles ficam 10 horas dentro da escola, das 7 da manhã às 17. É legal isso. E é um desafio muito grande. E eles gostam, viu? E eles gostam porque se você oferecer algumas outras atividades fora isso, eles ficam. O Avelino hoje oferece o rugby. E tem um grupo de alunos que sai de lá às 7 horas da noite. Bom, enfim, eu acredito na escola em tempo integral. Eu sou defensora desse modelo de escola. E hoje na nossa rede, as escolas que não têm condições estruturais para oferecer o período integral, oferece o contraturno, como você colocou, em núcleos. Hoje a gente tem 10 núcleos, que é o CAIS Vila Matias, onde tem a arena. Lá tem núcleo, o Sambódromo é outro núcleo, o Rebouças é outro núcleo, São Judas Tadeu é outro núcleo, Caruara, Monte Cabrão, enfim. A Secretaria de Educação, entendendo essa necessidade e essa crescente, o interesse dos alunos, vem proporcionando por região a escola onde não tem a condição de oferecer o período integral, o aumento gradativo desses núcleos para atender essa demanda. Hoje a gente tem em torno, nas escolas em período integral, em média de 6.000 alunos. E nos núcleos, em média de 4.000 alunos. Essa criação aí do governo, essa determinação do governo federal, do Ministério, né,
eu até brinquei aqui, base nacional comum curricular, é uma coisa que o tipo da coisa, eu desconfio muito, né, de um cidadão, seja ele qual for, o ministro, seja ele qual for, sentado lá no gabinete, possa determinar, não é, de Brasília, né, o que é que vai ser feito de norte a sul e leste a oeste num país continental grande, com né? culturas completamente diferentes, né? Será que a educação pública que deve ser ensinada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e tal, é a mesma que deve ser ensinada no Maranhão, no Piauí, no Amazonas? Eu tenho essa dúvida, né? Será que o que é feito em Sobral tem uma relação direta com a nossa região, com o sul do país, com o sudeste brasileiro também? Enfim, eu desconfio eu acho que os estados deveriam ter uma autonomia para esse tipo de coisa, né? De montar os seus De currículos. montar os seus currículos, essa coisa toda, porque o Estado está aqui do lado, é muito mais próximo dos municípios do que um ministro, ele não vai criticar o Weintraub, nem o colombiano, não é isso, não é? Qualquer ministro que seja, Paulo Freire, que fosse sentado lá na cadeira de ministro, né? Esse conhecia o país, né? Diferente. Mas, não sei, eu acho que são realidades completamente diferentes, né, secretário? Então, dentro dessa proposta da Base Nacional, existe, porque nós temos a LDB, que vem disciplinar quais são os conteúdos por modalidade por ano, que vem a ser o nosso plano de curso. Então, isso ele tem que ser básico para todos, para todas as escolas do Brasil. E independente, como eu falei no começo do programa, se ela é pública ou se ela é particular. Então, essa base sendo comum, o aluno, quando ele sai de um estado para o outro, ele tem garantido esse conhecimento. Agora, dentro dessa proposta, 40% é local. Então, você vai trabalhar com a valorização e a identidade do seu município. Aquilo que é peculiar da sua cidade. Então, isso faz parte do seu currículo. Mas será que não tinha que ser um percentual maior, talvez, não? Do que 40%? Eu não sei, eu acho que nós somos, assim, um país tão, né? Então, em primeiro lugar, é um país muito desigual, né? Socialmente, isso é verdade, economicamente, isso é verdade. essa E a coisa gente toda, luta né? contra isso na educação, né? A educação é que pode fazer com que a coisa se modifique, se transforme, mas a longo prazo, lógico, não é uma coisa imediata. Agora, e há diferenças culturais enormes, né? Mas isso seria interessante, secretário, se nós estabelecêssemos 40% num planejamento de crescimento da participação. 40% durante um período, depois pode passa a subir um pouco, 50%, vai, até que você fizesse valer a regionalização, né, não fugindo da base curricular. Então, mas é isso que eu digo, assim, não tendo planejamento, vai ficar uns 40, só 40, e é pouco. Agora, se tiver pensando para o futuro da educação, consolidando a educação, eu posso ter 40, 45 crescendo, como eles fazem agora, né? Um desconto de imposto, previdência. Eles fazem com uma rapidez essa coisa, né? Um ano, com não sei quantos anos, vai tudo. Por que não faz isso com a educação? A justificativa é que, para uma educação igualitária, é que eu vou usar o português e matemática por eles serem indicadores do IDEB. Então, ele pensa, né, nessa proposta para que todos os nossos alunos, os nossos estudantes, recebam a mesma qualidade e o mesmo conteúdo nesses componentes que são essenciais, que é o português, a matemática, ciências naturais, geografia, história, enfim. É você oportunizar todos da mesma maneira, respeitando, não sei, a gente pode estar discutindo esses 40%, a sua questão regional, entendeu? Matemática, por exemplo... Ela é igual para todo mundo, mas você quando vai avaliar o IDEB... vocês estão falando do IDEB do Ceará, né? É o português e a matemática. Por que lá é melhor? O que faltou aqui? Se é comum? Se o currículo é o mesmo nesses anos onde a gente é avaliado, o 5º e o 9º ano, que é o último ano do ensino Fundamental 1 e o último do Fundamental 2. O que faltou aqui? E a gente pensa muito e chega ao ponto de conclusão, que é a formação do professor, que faz toda a diferença nesse contexto.
Não existe mais aquela coisa da progressão continuada ou progressão avaliada. Isso existe ainda? É Uma guerra. O Berê pegou essa guerra aí, né? Peguei essa guerra, até hoje eu brigo mesmo, com isso. É verdade. Você já O estava na rede já, né? Já. O aluno pode ser retido no 3º ano do Fundamental 1 e do 5º ano em diante. No último ano do No Fundamental? 3º ano do terceiro Fundamental, um. que antigamente a gente entendia como o último ano de alfabetização. Agora, tá. com essas novas diretrizes, passou para o 2º ano. Então, ele é avaliado e pode ser retido no 3º ano, a não ser por faltas, ausências, não teve a compensação dessas faltas, dessas ausências, não apresentou trabalhos, aí é uma condição diferenciada. Mas, normalmente, ele é avaliado e pode ser retido no 3º ano do ensino fundamental e do 5º em diante. Do 5º em diante pode ser retido? Pode ser retido. Então, essa progressão continuada Na verdade... descontinuou. Eu acho até que tem que fazer um programa aqui para discutir como apareceu isso. Como é que apareceu essa história de toda criança na escola? Vários pontos Aí do mundo descobrir, existem isso. nós vamos descobrir. Espanha, por exemplo, é um país que pratica isso. O Brasil, quando ele começou, agora, a nossa cultura ele não era precisava muito, toda criança na escola, valia muita verba investida da Unesco, entendeu? E toda criança tinha que estar na escola, então só tinha uma alternativa, vamos empurrar todo mundo para frente. Vamos discutir isso aqui qualquer dia. E a retenção, que é uma coisa, era muito preocupante e você deixa de receber verba por crianças. E aí você detidas. perdia a verba. Então, melhor empurrar para frente, vamos discutir isso tecnicamente. Eu acho isso fundamental. A gente está encerrando aqui o ponto de vista. Eu queria agradecer muito aqui a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço. Iberê sempre participando conosco, Santana aqui com a gente diariamente, a gente com você de segunda a sexta, você sabe, aqui na Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, ao vivo, ponto de vista, reprise para você conferir também às 8 da noite. Tchau. Valeu. Obrigado, gente.